Esse vídeo é sobre o que causa o transtorno de personalidade narcisista, mas como esse é um tema muito sensível, e eu entendo que para os pais que possuem filhos que de repente descobriram um diagnóstico de transtorno de personalidade, ou mesmo filhos que têm algum padrão de comportamento, algum traço, mesmo que não tenha o diagnóstico formado, eu entendo que seja desconfortável para um pai e para uma mãe ouvir um psicólogo falando e ficar com a impressão que o psicólogo está culpando os filhos, né? Aliás, desculpa, que o psicólogo está culpando o pai pelo diagnóstico do filho. Na prática não é isso que acontece, né? Nenhum psicólogo que esteja se expressando corretamente, ele está culpando de forma direta os pais por aquele padrão de comportamento no filho. Mas ele está apontando sim que há uma relação, que os pais eles podem influenciar de forma positiva, mas também de forma negativa. Nem todo comportamento bem intencionado é um comportamento efetivo. Nem todo comportamento bem intencionado ele é 100% producente. A gente faz isso com a nossa própria vida o tempo todo. A gente age com uma boa intenção e acaba gerando um efeito colateral. Então, infelizmente, isso pode acontecer também em relação ao cuidado dos filhos. Mas, como esse tema é muito sensível, eu dividi esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou explicar de um modo geral quais são as principais influências que formam o narcisismo e depois eu vou explicar um pouco melhor por que a gente não deve culpar os pais, mas sim a gente deve responsabilizar e entender que isso pode acontecer e na verdade, a gente precisa investir muito mais em ajudar os pais a monitorarem os seus comportamentos, a justamente serem pais mais saudáveis, mais afetuosos, para que eles possam prevenir o desenvolvimento de eventuais características narcisistas no filho. Então, de um modo geral, a gente poderia dizer que existem três dificuldades que os pais de filhos narcisistas não conseguem superar. Existem então três necessidades do filho que os pais não conseguem atender da forma correta. E quando eu falo que os pais não conseguem atender, eu vou falar melhor sobre isso na segunda parte do vídeo, mas já deixando claro, eu não estou falando, e nenhum livro cita isso, até onde eu tenha lido, nenhum livro assim técnico e responsável, pelo menos, né? De que os pais não querem suprir a necessidade do filho. Porque eles tiveram um filho, em geral eles desejam a criação do filho, eles planejam, eles querem fazer o melhor pelo filho. Então não é por falta de intenção, não é uma conduta deliberada. Às vezes é uma condição externa, é uma questão de falta de tempo, falta de energia, é uma sobrecarga no trabalho, às vezes é uma condição inata dos pais, pode ser um diagnóstico dos pais, pode ser uma questão de trauma, pode ser uma reatividade. Existem vários fatores, mas nada disso muda o fato de que um comportamento tem uma consequência. Então, um comportamento dos pais que não seja supridor, que não seja afetuoso, que não seja assertivo, né, que não seja producente, ele vai gerar consequências no filho, independentemente de como a pessoa se sinta ouvindo isso. Isso é um fato. Então, uma necessidade que os pais acabam deixando a desejar é em relação à postura crítica. Quando os pais são muito críticos e são muito exigentes, eles acabam criando uma tensão desnecessária no filho e eles acabam pecando por esse excesso de controle. E veja, como eu falei agora há pouco, isso não é de forma deliberada. Nenhum pai, nenhuma mãe é excessivamente crítico e controlador por escolha. Porque o pai e a mãe que são críticos e controladores, eles também têm algum grau de desconforto com isso. Também é desconfortável ser uma mãe paranoica que não consegue dormir, que fica monitorando o filho, que fica mentindo para o filho, que fica se metendo na vida dele. Também é um pouco desconfortável, mas inevitavelmente isso é mais desconfortável para o filho que recebe esse estímulo. E isso tem consequências na formação da personalidade. O mesmo em relação a pais e mães que são muito autoritários em relação a limites, em relação a regras, em relação à disciplina. Isso gera uma tensão desnecessária no ambiente, mas a pessoa que está na posição de cobrança também fica desconfortável com isso. Aliás, sobre esse tema, eu recomendo que vocês assistam o vídeo que eu postei ontem da Síndrome do Pequeno Poder. Vou deixar ele listado aqui no card, peço que vocês assistam depois, mas essa é uma falha que acaba estando associada, então, à formação do transtorno de personalidade narcisista. A segunda falha é em relação à falta de estímulos para a autonomia e para a independência do filho. Então veja, se o pai e a mãe eles são muito críticos, muito controladores, eles acabam sendo rigorosos na cobrança, muitas vezes eles não conseguem ser bons estímulos para que o filho explore o ambiente. E isso é presente desde o início da vida. Assim que o
o bebê ele começa a engatinhar, começa a dar os primeiros passos, é normal que ele busque explorar o ambiente para conhecer o mundo que ele vive. E a forma que ele se relaciona com os pais, a forma que ele cria esse vínculo e esse apego é determinante nisso. Existem aqueles filhos que exploram o mundo fugindo dos pais, porque eles não voltam, não têm suporte, não têm afeto. E existem aqueles filhos que recebem um tipo de afeto tão inseguro, um vínculo tão inseguro, tão dependente, que eles não se sentem encorajados a explorar o ambiente. Eles ficam presos, colados no pai e na mãe. Mas na mãe especificamente, que às vezes acaba participando mais dessa criação, desse desenvolvimento. Então, o que é esperado para uma mãe, ou para um pai, ou para um cuidador que supre essa necessidade, que ocupa esse papel do desenvolvimento de uma criança, é justamente que você seja um vínculo saudável o suficiente para que aquele bebê que está explorando o mundo, ele saiba que você está ali, ele confie em você, ele saiba que você vai proteger, vai monitorar ele, mas ele também se sinta livre para explorar o ambiente de forma proporcional à idade dele. Então que ele vá sim engatinhar, caminhar, subir no sofá, vai fazer as atividades dele, vai explorar o ambiente e você vai monitorando e, claro, eventualmente colocar algum limite. Não vai deixar a criança brincar com objetos cortantes, com coisas que são perigosas para ela. Mas isso é importante. A criança tem que sentir que ela recebe estímulo para a autonomia e para a independência dela. E a terceira dificuldade é em relação justamente ao afeto, à amorosidade. É óbvio que você não precisa, nem deve, nem é saudável ficar o tempo todo bajulando a criança, né? Elogiando por coisas aleatórias, sendo muito afetuosa, muito cuidadosa nas palavras, mas a criança ela precisa de validação emocional. Ela precisa se sentir amada e protegida. Isso supre, inclusive, a primeira necessidade emocional dentro da terapia do esquema criada pelo Jeffrey Young, que é a necessidade de um vínculo seguro. Esse vínculo seguro é um vínculo de amor previsível, estável. Então, às vezes, o pai ou a mãe pode ter uma instabilidade emocional. E isso por si só, então aqui já abrindo um parêntese, é óbvio que não é culpa do pai e da mãe. Nenhum pai ou nenhuma mãe escolhe nascer com um transtorno psiquiátrico ou desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Mas se o seu diagnóstico psiquiátrico altera o seu humor e faz com que o seu humor oscile, você vai ter muito mais dificuldade para criar um vínculo seguro e saudável com o seu filho, e isso é um fato. Então, se você descobre um transtorno afetivo, é fortemente recomendado que você seja responsável com o tratamento. Porque se você tiver muitas oscilações de humor, tiver picos de raiva, de evitação, comportamentos agressivos e tudo, é óbvio que isso vai alterar a forma que você se vincula a essa criança, e isso pode muitas vezes limitar a capacidade de você suprir a necessidade de um vínculo seguro. De tal forma que num nível mais extremo, isso pode sim acabar causando sintomas e até influenciando no próprio diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista. Então, essas são as três características, as três maiores influências que os pais têm em relação à formação do transtorno de personalidade narcisista. E como eu falei, eu digo isso não num tom acusatório, não num tom de culpabilização dos pais, e eu desejo sinceramente que a gente, enquanto profissionais da saúde, psicólogos, a gente consiga desenvolver cada vez mais técnicas e ferramentas para que os pais entendam a participação deles do ponto de vista afetivo e psicológico na formação da personalidade dos filhos. Que os pais tenham vínculo seguro com outros familiares, tenham verdadeiramente uma rede de apoio, que os pais não sejam sobrecarregados, que os pais não precisem se estressar demasiadamente para dar conta de questões financeiras, porque tudo isso afeta também na estabilidade do humor e no padrão comportamental que eles têm em relação ao cuidado dos filhos. Mas só para concluir também essa parte do cuidado em relação a como que os pais interpretam aqui a minha fala e a fala de colegas psicólogos e psiquiatras que muitas vezes falam sobre o tema, né, sobre transtorno de personalidade, eu mais uma vez comento que eu consigo entender, consigo imaginar o quão desconfortável deve ser para um pai e para uma mãe ouvir um psicólogo aleatório aqui falando que possivelmente, se o seu filho tem um diagnóstico de um transtorno de personalidade, em algum momento da infância ou da adolescência dele, o seu comportamento não foi o suficiente para suprir necessidades emocionais do seu filho. Eu realmente consigo entender o quão desconfortável isso é. Mas aqui eu quero fazer apenas um exercício para a gente entender
o quanto isso afeta de fato. E para a gente entender que constatar que um comportamento pode ter uma consequência, isso aqui não é fazer um juízo de valor, não é culpar ninguém, não é acusar ninguém. É apenas uma constatação, porque quando a gente entende essa relação entre um comportamento e uma consequência, fica mais fácil a gente agir da forma correta. Então vamos lá. Imaginem aqui uma mulher que ela tenha passado os primeiros 15, 20, talvez até os 25 anos da vida dela em um ambiente seguro. Então essa mulher ela teve a formação de vida dela num ambiente acolhedor, seguro, teve uma mãe cuidadora, protetora, uma mãe que se vincula com essa mulher, estimula ela bem e tudo. E aí ela se relaciona com um indivíduo, um homem, que tem um traço narcisista. Pergunta retórica, mas uma pergunta importante de se fazer. Essa mulher que passou os primeiros 10, 15, talvez os primeiros 20 anos da vida dela, não recebendo nenhum estímulo negativo, agora, na vida adulta, ela está em um relacionamento disfuncional. Esse relacionamento disfuncional, ele pode fazer mal para a saúde mental dessa mulher? Ao fazer mal, esse relacionamento pode fazer com que essa mulher se torne, de repente, uma pessoa reativa, de repente, uma pessoa desconfiada, de repente, ela perca o controle, se torne uma pessoa desequilibrada, passe a abusar de álcool, cometa coisas que não são muito adequadas e tudo, e isso ser culpa deste homem com que ela se relacionou? É possível que isso aconteça? Pergunta retórica, né, gente? Acredito que muita gente vai dizer que sim, que é possível que isso aconteça. Isso vale também, obviamente, na percepção de um homem. Um homem que, de repente, tenha recebido estímulos saudáveis, amor, afeto, carinho, proteção, os primeiros 10, 15, 20 anos da vida dele, depois ele encontra um relacionamento com uma mulher, ou mesmo no ambiente de trabalho, pode ter um chefe abusivo, autoritário e tudo mais. É possível que ser exposto a uma rotina de trabalho disfuncional, com um chefe crítico, controlador, autoritarista, isso pode fazer mal para a saúde mental da pessoa e a pessoa pode mudar o comportamento dela? Imagino que muitos que estão me assistindo aqui vão concordar que sim, que é possível que isso aconteça. Então, se a gente entende que um adulto que passou 10, 15, 20 anos num ambiente totalmente seguro e saudável, então ele tem 15, 20 anos de histórico que contribui positivamente para a sua saúde mental. No futuro, ele pode estar em um ambiente tão disfuncional a ponto de causar nele sintomas psiquiátricos, a ponto de causar nele instabilidade emocional, a ponto de causar nele mudanças no seu padrão de comportamento. Então imaginem o que não pode acontecer se, na verdade, a pessoa for exposta nos primeiros anos de vida a um relacionamento com uma pessoa que não é muito saudável. Nos primeiros anos de vida, por óbvio, e felizmente, o relacionamento não é afetivo, mas é um relacionamento familiar. E talvez o que é ainda mais desafiador é que, ao contrário de um relacionamento afetivo, o relacionamento familiar ele está presente 24 horas. No relacionamento afetivo, especialmente no início da relação, você não está todo dia com a pessoa, você não dorme todo dia com a pessoa, você não necessariamente encontra a pessoa durante a semana, enfim. Com o passar do tempo é que o vínculo vai ficando maior e as interações passam a ser mais frequentes. E essa interação parcial e esporádica em um relacionamento afetivo, todo mundo concorda que já é o suficiente para traumatizar uma pessoa e causar um transtorno de personalidade, ou pelo menos algum comportamento, até melhor dizendo, um comportamento análogo a alguma instabilidade. Então imaginem, para a gente só pensar aqui, a proporção do impacto que é um comportamento disfuncional em uma criança. É óbvio que o impacto é muito maior e muito mais nocivo. E, de novo, ao dizer isso, eu não estou falando em tom de culpabilização. Eu sei que a imensa maioria dos pais não querem causar nada de mal para os seus filhos. Eu sei que os comportamentos disfuncionais que os pais têm são com a intenção de acertar, são por uma ineficácia deles, são por uma limitação deles e não são por intenção. E é óbvio que é recomendado que os filhos desenvolvam a capacidade de se adaptar a isso, de tolerar, de conviver, mas é inevitável.
comportamentos disfuncionais perpetrados contra crianças causam consequências. E comportamentos muito intensos e muito frequentes podem causar consequências graves. E essas consequências podem, inclusive, ter uma associação com transtornos de personalidade. É desconfortável lidar com isso, é um desafio, e é um desafio que a gente precisa primeiro reconhecer que ele existe, para que daí, então, a gente consiga desenvolver comportamentos saudáveis para prevenir essas consequências. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e, por favor, comentem aqui as experiências de vocês e a opinião de vocês sobre o tema, que eu interajo com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.